Hola, buenas tardes a todos desde Portugal y buenos días para el otro lado del Atlántico. Bienvenidos a más un webinar Encuentros Fundermax con especialistas. Mi nombre es Carlos Ferreira y yo soy el responsable por el laboratorio en Portugal y en España. El tema de hoy es escuelas en la pospandemia y agradezco desde ya a vuestra presencia, a haber aceptado nuestra invitación y también a nuestros proponentes de hoy, Laborial. Bueno, cuando empezamos estos webinars, el mote ha sido un poco el COVID-19 y cómo el COVID iría a impactar nuestras vidas y qué podríamos nosotros, Fundermax, hacer para minimizar este impacto o para contribuir para un mundo mejor post-pandemia. La verdad es que nos deparamos que, aunque una de las medidas de contención de la pandemia sea el distanciamiento social, nos encontramos cada vez más cerca uno de los otros. Y un ejemplo de esto son los webinars. Hoy tenemos inscritos de toda Sudamérica, de Portugal, de España, hasta de Francia y Lituania. Así que todo mundo unido en este webinar. Eh, Vos quería empezar por presentar un poco Fundermax. Somos una empresa austríaca que pretende ser sostenible, innovadora y creativa. Tenemos 1.200 empleados en todo el mundo, facturamos cerca de 400 millones de euros al año y tenemos capacidad de producir 12 millones de metros cuadrados de compacto fenólico. Hacemos una inversión media de 25 millones de euros al año, así que nos importa el I+D y el desarrollo. Tenemos 3 fábricas centralizadas en Austria y 6 filiales, 6 oficinas internacionales, como podéis ver, distribuidos según este mapa. Como ya sabéis, Fundermax se dedica a la producción de derivados de madera para fachadas, puertas, mobiliario, etc. Los productos que producimos están en este dispositivos. Para interior producimos con base de madera Star Favorite, Star Favorite Superfront, Premium Star, Biofaser. Después, en interior tenemos los compactos laminados, tenemos el HPL, el compacto interior, tenemos nuestra gama de laboratorio, el Max Resistance, y tenemos un producto ignífugo que es el M-Look. Para exterior tenemos los compactos de fachada, compacto exterior y el M-Look. El tema de hoy es escuelas post-pandemia y más una vez agradezco a nuestro proponente Laborial en la persona de Leonor Fernández, que nos va a hacer la presentación de la empresa. Hablando un poco de Laborial. Laborial es una empresa portuguesa que tiene 22 años de mercado. Es especializada en soluciones de laboratorio. Bueno, ha empezado con laboratorio, pero en 2005 en Portugal se ha creado un grupo de trabajo para el desarrollo de las escuelas del futuro y Laborial ha hecho parte de ese grupo. Y un poco fruto de ese grupo de trabajo ha desarrollado un concepto nuevo que se ha aplicado a todas las escuelas nuevas en Portugal y Laborial ha hecho cerca de la mitad de estas escuelas. Ha ejecutado escuelas en todo el mundo, en Europa, Medio Oriente, África. Y en 2015, un poco fruto de la integración con el mercado suizo y de un fuerte investimento en I+D, Laborial ha creado un nuevo concepto de escuelas, las escuelas inteligentes, IntelliSchool Labs. Y este concepto promueve el control, la monitorización y la interactividad en las escuelas. En 2018, Laborial ha desarrollado el proyecto FFE, que quiere decir Fixed Furniture and Equipment, y ha ejecutado la escuela New Waterport Secondary School, una escuela británica que está preparada para el año 3000 y está hecha según los British Standards. Laborial ha suministrado todo el mobiliario y el equipo. El trabajo del Laborial es multidisciplinar. Ha empezado con laboratorio, después hospitales y ahora escuelas. Y lo que Laborial hace es un poco coger el saber, lo que aprende en cada una de esas áreas y transmitir ese saber para otras áreas. Paso la palabra ahora a Leonor de Laborial. En este caso, vamos a hablar de la Escola Secundaria Rodrigues de Freitas.
que está ubicada em Porto. É uma escola muito importante para o programa de parque escolar, porque é uma escola piloto, devido à sua dimensão, à sua arquitetura, também porque no tempo em que a escola ha sido construída, também em seu tempo era uma escola inovadora, e assim também se tornou um símbolo, uma escola símbolo para o programa com parque escolar. Este proyecto de renovación ha ocurrido en 2007. La capacidad esperada era de 50 clases para parte básica, secundaria, y también decir que en esta escuela tenía también en ese edificio una escuela de música, el Conservatorio de Música de Porto. Aquí podemos ver unas fotografías de lo antes de esta modernización. Podemos ver que era uma escola que estava com alguns déficits em questões de en el interior e en el exterior. Por exemplo, os espaços recreativos en el exterior não estavam em estado para poder, não era um local seguro para os alunos ou para os usuários. Também en el interior estava em degradação. Podemos ver aqui também que as salas de aula já estavam desatualizadas e em degradação, e era necessário então, encontrar aqui novo modelo de escolas. Depois e dizer também que neste programa fizeram parte 447 escolas portuguesas, e que estas escolas foram divididas em 3 grupos, de acordo com os anos em que foram construídas, e assim cada grupo de escolas tinham o mesmo tipo de intervenção arquitetônica. Aqui podemos ver depois da intervenção da modernização que ha ocorrido na parte da escola e também do Conservatório de Música, e na parte da escola a nível arquitetónico tentaram mantener el patrimonio, a no modificar el edificio, la construcción del edificio, pero en la parte del Conservatorio de Música, que pueden ver aquí en esa fotografía, adaptaron por una línea más moderna de arquitectura. Aquí en la parte del interior podemos ver que todas las salas, aquí también las salas de música, los pabellones gimnodeportivos, fueron todos modernizados. También los laboratorios y las escuelas, las salas de aula con espacios más reducidos, con más alumnos, y también ya lo tenían otras formas de comunicación como data show y otros materiales de soporte didáctico. E também a questão da biblioteca. E também de ressalvar que uma das questões para economicamente também para poder ser rentável o local, depois da hora das aulas, eles abriam as portas e todas as pessoas podiam ter acesso a essas instalações, tanto a questão das escolas de música como de salas de aula. Aquí empezamos con los temas clásicos. Este es el tema donde el laboral se encuadra, es el FF&E, que es un término británico para Fixes, Furniture and Equipment. Aquí es la área de laboral, y para empezarmos un proyecto tenemos que tener en cuenta estos principales temas, que son los espacios. Tenemos que saber cuál el diseño de espacios docentes y no docentes para podermos hacer el proyecto. También las infraestructuras son muy importantes porque es un requisito esencial para los muebles y equipos a colgar dentro y en el interior de las salas de aula o en otro local. La cuestión del mobiliario, teníamos que tener en cuenta la selección de materiales porque tienen que ser durables, el sistema constructivo también de los muebles, el diseño del producto. La cuestión de los equipos, tener en cuenta todos los requisitos de equipos, las conexiones, las infraestructuras y la ubicación. No esquecer también una parte importante de la tecnología aliada a los proyectos por cuestiones de monitoreo, de control dentro de las salas, por ejemplo, un laboratorio, que puede controlar lo que queremos dentro de esa ubicación.
Aquí también lo que ayudó Laboreal y la parte escolar para desarrollar este nuevo proyecto de parque escolar, también tuvimos que tener en cuenta la seguridad de los estudiantes en el caso de los laboratorios, también como ya he dicho, de la durabilidad de los materiales, porque son salas que van a tener un uso intensivo y necesitan de materiales que sean robustos y que tengan una durabilidad grande. La cuestión de modularidad o flexibilidad es que todos los muebles tienen que tener la capacidad de que hagan una fácil conversión de los espacios. Pueden ser muebles que pueden estar en una sala y después en otro local. Por eso es una parte también muy importante de la modularidad, añadir este paradigma al mobiliario. La cuestión de ergonomía, debido a la comunidad de usuarios, a la salud, también por cuestiones de movilidad reducida, también una parte importante a tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto. Y la cuestión también de la funcionalidad, porque esos muebles tienen que, los usuarios, los alumnos, tienen que tirar un buen rendimiento en las salas de aulas y una buena aprendizaje. Aquí tenemos unas fotos de un proyecto de Laboreal, que Carlos Ferreira ya ha identificado. Podemos ver diferentes tipos de salas de clase general, una biblioteca, la parte de las duchas, una sala para a utilização de materiais resistentes, casilheiros, laboratórios generales ou têxtil para alimentos, também laboratório para tecnologias informáticas, aqui há música, salas de classe general e artes. Aqui algumas fotos identificativas de como podemos hacer cada de los laboratorios en cada área específica. Ahora, hablando del tema porque estamos hoy aquí, es la cuestión de la pandemia, del aparecimiento de una cuestión que aún está en reflexión y no hay ninguna información ni ninguna dirección que está cerrada. Y por tanto, aquí Laboreal para Laboreal es una oportunidad de desafío para encontrarnos, para crear la nueva normalidad, entre comas, la nueva normalidad de un laboratorio y de las salas de aula. Portanto, aqui um resumo que 1,5 milhões de estudantes em todo o mundo permaneceram fora da escola neste período, por telescola, por ferramentas informáticas, e aqui, por isso, tiveram que ser utilizadas diferentes soluções alternativas que funcionaram como recurso, e também, agora sim é um imperativo, ahora y para 2021 y 2022, el regreso a la escuela con todos los cuidados y con todas las directrices que deben ser seguidas. Como estaba diciendo, eso no es un tema cerrado, aún estamos en reflexión que está en curso por parte de los educadores, de los especialistas que somos nosotros Laboreal y también de los directores. Por eso no hay aún conclusiones. Hay sí un aprendizaje en curso y que aprendemos todos en conjunto. Y por eso, para crearnos esta nueva normalidad, tenemos que reaccionar, reaprender y planificar el futuro. Y como en este momento teníamos la hora de voltar a las escuelas, el gobierno ha emitido un documento con las directrices que tenían para mitigar la posibilidad de contagio. Aquí, en primer lugar, la organización escolar, algunos tópicos importantes, que sería reducir el número la gestión de tiempo de los alumnos en la escuela, reducir también, disminuir el número de alumnos en cada sala, y también, si posible, tenemos solo un alumno por cada secretario. Tenemos también la cuestión muy importante que es la distancia física, tener siempre en cuenta esta distancia física, y tenemos un flujo
determinado para cada grupo de sala, para que não haya la concentração de pessoas, e também para ajudar essa questão de flujo, importante também recorrer à sinalética e para fazer essa separação. A questão de frecuencia, tenemos que hacer una gestión de la parte remoto, de la parte de frecuencia en la escuela o en remoto, en casa. Y el código de conducta, que es muy importante, el uso de mascarilla, el uso de tener un local para hacer la desinfección de las manos, específico para cada grupo de trabajo. También mitigar o uso de papel descartável de cada uno de los alumnos. También continuar con la distancia física, y así no puede haber la partilha de bienes personales de unos alumnos para otros, y así son esos principales códigos de conducta. Y lo que ha mencionado ahora era lo que estaba mencionado en las directrices de los gobiernos para que las escuelas puedan empezar a recibir los alumnos. Aquí ahora teníamos los antiguos paradigmas, claro que no deben de existir, tenemos que añadir a los tradicionales. Ahora tenemos los nuevos paradigmas. En primer lugar, casi todo el mobiliario tiene que ser multifuncionalidad, tiene que contener más que una capacidad para más que una funcionalidad. O mesmo mueble o mobiliario tiene que concentrar más que una función. Y aquí, por ejemplo, tenemos que un mueble que puede servir hoy como secretaria, mañana también puede servir para otro local. A desinfectabilidade e limpeza é ponto muito importante que as escolas têm que ter muito em conta, que é a segurança dos alunos e mitigação de contágios. Portanto, todos os materiais que usamos em laboratório têm que ter essas duas questões, a desinfectabilidade e a limpeza. Estes muebles também têm que ser movíveis. Podemos, por exemplo, a necessidade de conversão de espaços não docentes em espaços docentes. Podemos ter uma necessidade de ter uma classe em um pavilhão gimnodesportivo e podemos ter que cambiar de local ou mobiliário, por isso temos que ter muebles com capacidades de grande mobilidade. Também a flexibilidade e a adaptação, também pela mesma questão de termos a necessidade de cambiar de local. E a questão também digital, porque temos que ter sempre em conta a segurança dos estudantes, claro que sim, e por isso o digital e a possibilidade de ter essas aulas em casa ou em outro local mais seguro, claro que é importante, mas pensamos que tem que haver um equilíbrio entre a ensinança remota e presencial, porque sem a parte presencial, os alunos não têm a capacidade, têm que adquirir para trabalhos de grupo, ou também do sentido de comunidade. Penso que é uma parte importante também aliar esses dois tipos de escola remota e presencial. Atualmente estes são os principais temas: a distância física, a transformação, as infraestruturas, a multifuncionalidade, mobilidade, flexibilidade e adaptabilidade, desinfectabilidade e limpeza, sinalização e tecnologia. Aqui o primeiro ponto muito importante é a distância física. Aqui o que temos que fazer é mitigar o risco de contágio, e assim, claro, temos a parte digital que mitigamos por quase completo o risco de contágio, mas na parte presencial, como é muito importante, também temos que encontrar outras soluções para podermos ter os alunos em las salas de aula. E aqui o que podemos fazer é añadir barreiras físicas transparentes a los mensajes de los alumnos, por ejemplo. Aqui com a questão de mobilidade, flexibilidade e adaptabilidade.
Esto es un mobiliario clásico que ya está dotado de ruedas, por eso tiene la capacidad fácil de podernos de un lado a uno cambiar lo mesado para otro local. Es una mesa trapezoidal que tiene diferentes configuraciones, podemos ter diferentes configurações en una sala de aula y también son pliables para la cuestión del almacenamiento. Podemos ver las diferencias entre el design tradicional y ahora post-pandemia. Aqui também outro exemplo de um mueble, de um mesado rodado, que também tem esta questão de mobilidade, flexibilidade e adaptabilidade a diferentes zonas da escola. É também uma mesa dotada de ruedas e um carrone, onde o professor ou o estudante pode colocar seu ordenador ou os seus documentos para que não haja o cambio de los bienes personales. E aqui temos um exemplo também de uma unidade móvel, aqui pensada para trabalhos individuais ou, por exemplo, para exames, em que temos uma cabina que pode ser um painel opaco ou também a possibilidade de incorporar um painel transparente para a parte da frente. É dotada também de iluminação e tomas corrente, por isso podemos deslocar de um lado para outro, e é também decir que é uma mesada abatível e assim lo podemos almacenar de forma mais e também com ruedas para podermos cambiar de sítio. Aqui são umas mesas pensadas para duas áreas em específico, informática e têxtil. Esta mesa é uma mesa que chamamos de sierra diente, é uma unidade individual e por isso se adequa também a este momento. Também pode ser uma mesada que podemos colocar as ruedas e podemos também colocar uma proteção lateral transparente para a proteção entre usuários. Aqui temos a área da biblioteca, um mesado que incorpora a iluminação, tomas corrente e tem também uma divisória central, em que podemos ter um aluno de um lado e outro aluno do outro lado e haver assim uma separação por a questão da segurança, que pode ser também opaca ou transparente. Claro que aqui é um mobiliário mais fijo, mas na biblioteca é o que se adequa. Também temos estas mesas móveis que podem ser uma mesa versátil, pode ser uma mesa ou um banco, portanto é multifuncional. Aqui podemos ver as duas versões, é abatível também para questões de almacenamento. Na área de música, temos um exemplo de mesados, que aqui também é a mesma questão, por questões de segurança podemos colocar um painel lateral transparente de proteção e na mesa de música lo mesmo, podemos também colocar um painel para segurança e proteção. Aqui entramos numa questão importante que é a desinfetabilidade e limpeza, porque as salas de aula vão ser desinfetadas e limpas mais que uma vez ao dia, por isso temos que garantizar que todos os materiais que temos no interior da sala, dos espaços, que sejam capazes de resistir a esses agentes químicos. Por isso, em las encimeiras, em los muebles e casideiros, contamos com Fundermax para as questões de resina fenólica, decir que Fundermax é a companhia que nos permite ter uma certificação de desinfectabilidade, que neste momento penso que vai ser imperativo e demonstrar que temos essa certificação. Também a Fundermax por questão de resistência química, é um material com uma limpeza fácil, a manutenção tem custo baixo de sobrevida, por isso tem mais tempo de vida. A questão também de resistência mecânica e de riscos, a aparência durável e a variedade de espessor que Fundermax nos garantiza, que temos uma vasta gama de espessuras de resina fenólica entre 3 e 20 milímetros de espessura. Para as questões das estruturas, torretas elétricas e todos os elementos metálicos, temos que contar com a pintura epóxi, porque esta pintura é resistível, tem uma resistência elevada ao peróxido de hidrogênio, que é o agente químico
que sirve para la descontaminación. También es un material que confiere resistencia química, tiene una limpieza fácil, la manutención también tiene un costo reducido, a resistência mecânica a riesgos é elevada, a aparência é durável e a espessura deste material é de 80 microns. Depois, a parte para as sillas, algumas encimeras, fregadeiras, as cubetas, as bandejas para os alunos colgarem seus pertences, serão construídas em polipropileno, que é um material também com resistência química excelente, também de fácil limpeza, com resistência mecânica, durável, ultra leve, que também é um tema importante com a questão de los cambios, e também moldável. Aqui são umas fotos de obras em que usamos a resina fenólica da Fundermax. Na primeira foto podemos ver os casilheiros para os alunos, as mesas da área de música, aqui as mesas de serra radiante para textil, aqui as mesas, as unidades individuais para os exames, as trapezoidais, também igual a serra radiante para aqui para a informática e abaixo a mesa individual para o professor para o E hablando de multifuncionalidade, não poderíamos deixar de mencionar esse produto que temos desarrollado, que é uma parede de enseñanza, pero é uma parede de enseñanza que contempla, que agrega várias funcionalidades. A nível de segurança, porque nessa parede de enseñanza podemos monitorar todo o laboratório por questões de gases, cerrar os gases, a água ou outras infraestruturas necessárias. Com essa parede de enseñanza podemos fazer o monitoreio e o controle de tudo o que se passa dentro da sala. Tem capacidade de almacenamento. Podemos colgar também um whiteboard, um quadro branco em cerâmica. E também tem a possibilidade de colgar um equipo de interatividade, que é um LCD, para poder passar um conteúdo lúdico. Aqui, também a questão de multifuncionalidade, pero pensando nas questões de transformação, aqui reusando os espaços beneficiados para classes de aulas. Por exemplo, se tivermos que ter uma aula na zona de comedores e no desportivo, no salão polivalente ou nos corredores, podemos ter um painel de partição multifunções em que tem várias funções, como por exemplo, pode servir como divisor entre grupos de alunos, que é também móvel. Pode servir, por exemplo, se tivermos que fazer uma aula no pavilhão ginásio-desportivo, como é uma sala muito grande, esse painel também nos vai ajudar a isolamento acústico para a distorção e a contenção acústica. Também podemos colocar nesse painel um whiteboard ou um pinboard. Também há a possibilidade de permanência transparente. Podemos também añadir a esse painel um hotspot de desinfecção, ter todos os materiais necessários para que os alunos hagam a desinfecção das mãos. Também um hotspot com um sensor para fazer a medição da febre, também com acesso à internet. Podemos ter um depósito de resíduos descartáveis para colocar as mascarilhas e os guantes, e também estará preparado para estudantes com mobilidade reduzida. Aqui também é importante que podemos añadir a sinalização. Por isso, podemos juntar mais que um painel e fazer uma pequena sala onde podemos ter diferentes, mais que uma mesa de aluno. Podemos recriar uma sala de aula em um pavilhão ginásio-desportivo com os painéis a absorver todo o fluido e com a sinalética que quiserem añadir. Aqui é uma infraestrutura, agora passando mais para a questão dos laboratórios, é uma infraestrutura, porque nos laboratórios já lo sabemos que têm infraestruturas muito fijas.
pero cuando tenemos que trasladar un laboratorio para un pabellón o un corredor que no están previstas esas infraestructuras, tenemos que encontrar una solución de poder también hacer experiencias y tener una aula de laboratorio. Y por eso temos aquí una bancada, un mesado autónomo, em que tem a capacidade de ter eletricidade, água, desagüe e gás. E por isso, este mesado está dotado de recipientes de água com uma bomba para fazer a circulação da água, com recipiente para receber o desagüe e também com botelhas de gases para fazer a entrega de los gases. Podemos añadir también una mala de primeros socorros, podemos ter também um ecrã que sale de dentro del mesado, onde o professor pode mostrar os conteúdos lúdicos, ter também um data show, por isso é quase uma sala de aula integrada num mesado, numa estação de trabalho móvel. Como estaba informando há pouco, a questão da sinalização vai ser muito importante agora nesta fase e, como estão dizendo, vai ter um terceiro professor, porque vai ser muito importante, é uma forma de comunicar para comunicar aos alunos lo que devem ter em atenção. Tiene que ter uma paleta de cores, ícones e painéis de suporte. Podemos ter um ícone que identifica que é uma zona, um hotspot de infecção, um ítem com uma sinalização a dizer que faz os fluxos de segurança, as regras, as mensagens, e assim evitamos que haja mais um interveniente que tenha que dizer essas informações, mitigando así lo contagio. Aquí pasando para las escuelas inteligentes, la parte, lo digital añadido al mobiliario. Aquí en esa imagen pueden verificar que tenemos una sala de aula en que en el mesado del profesor puede hacer el control de todo lo que va a pasar en las mesas de los alumnos, todas las experiencias. Podemos también añadir los sensores para medir la calidad del aire, y aquí no estamos solo cerrados a la calidad del aire, podemos añadir también otros parámetros que necesitamos de monitorear. Por eso aquí hacemos el control, el monitoreo y también ter sempre por base a seguridade em uma classe. Também, como dissemos há pouco, é importante a ensinança presencial, mas também a remota temos que ter todas as condições para la podermos fazer. E assim añadimos também a este mobiliário de escolas inteligentes essa interatividade e essa característica de interface entre, por exemplo, podemos ter alguns alunos na sala de aula e ter outros alunos em casa e fazer essa ligação remota e para que o aluno que esteja em casa tenha a mesma aprendizagem que a ensinança presencial. Y así agradecemos vuestra atención para nuestra capacitación y gracias una vez más por la invitación. Bueno, gracias a vosotros, a Leonor, a Rita y a Paulo por todo lo que han aportado. Bueno, creo que ahora podemos empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Os pido que tenéis un botón que dice Q&A. Por favor, colocar todas las preguntas que tenéis por ese medio y las contestaremos. Bueno, he visto una pregunta de México. ¿A dónde está? Alejandro García. Hola, Alejandro. Gracias por tu pregunta. Creo que mi compañero Alejandro ya te ha contestado. Preguntabas si
el plan de contención que es aplicado en Portugal se podría aplicar a México. Aquí voy a pedir un poco la contribución de Laboreal, pero creo que las medidas que estamos tomando en Portugal y las mismas en España se pueden aplicar un poco a todo mundo. ¿Por qué? Porque la recomendación principal es distanciamiento social y desinfectabilidad. Todo tiene que ser desinfectado. Y como Leonor nos ha enseñado, eso está contemplado en estos productos nuevos de Laboreal, sea la distanciación hecha a través de barrera física y también de la desinfección. No sé si eso contesta a tu pregunta. Bueno, de seguida una pregunta de Catarina Lino, desde Portugal. Hola, Catarina. A ver, ¿qué nos pregunta Catarina? Si existieran constreñimientos orçamentales que coloquen en causa los materiales utilizados. Esto tiene que contestar Laboreal. ¿Queréis que repita la pregunta? Sí, Carlos. Sí, Sí, la voy a decir en portugués, que es más sencillo. Existiram constrangimentos orçamentais que colocarem em causa os materiais utilizados? Posso responder? Vou responder em português. Sim, eu traduzo para espanhol. Desculpa, a Leonor fará o favor de traduzir. Portanto, Okay. naturalmente que em todos os projetos que nós fazemos, existem restrições orçamentais fortes que nos fazem tomar opções de projeto. E naturalmente em qualquer um dos projetos que foi mostrado, que existiram restrições orçamentais e nós como projetistas e fornecedores tivemos que tomar determinado tipo de opções. Houve determinados requisitos que nós entendemos que eram imperativos e por isso fizemos questão em manter alguns dos materiais mais resistentes, mais duráveis e que nos davam mais garantias, do qual, por exemplo, a resina fenólica e a pintura epóxi para os móveis metálicos são exemplo. Outros materiais houve em que tivemos que ter outro tipo de opções, designadamente, se calhar, sofás, mobiliário para zonas de estadia, etc. Portanto, eu acho que aqui o importante, enquanto arquitetos, enquanto projetistas, é conseguirmos perceber aquilo que é essencial numa escola, que é segurança, durabilidade, agora também a desinfetabilidade, também a funcionalidade e a adaptabilidade dos materiais e perceber também aquilo que podemos prescindir em caso de restrição. Portanto, este é o jogo que normalmente nós arquitetos fazemos e que quando somos colocados perante condicionamentos orçamentais, o que acontece naturalmente sempre. Leonor, ¿quieres contestar en español o quieres que conteste yo? Carlos, Sí. ¿puedes? Si puedes explicar. Okay. Vale, lo que Rita está explicando es que en todos los proyectos, claro que hay restricciones orçamentales y lo importante es, resumiendo un poco lo que ha dicho Rita, es elegir a dónde podemos cortar y a dónde no podemos cortar, qué es importante y lo que no es importante. Un ejemplo que Rita ha dado es la resistencia del material. Hay zonas a donde tenemos de tener un material que es desinfectable, hay zonas a donde tenemos de tener un material que es más resistente, hay otras zonas a donde podemos ser un poco más flexibles, como por ejemplo sofás, zonas de sociales que no es tan importante, que no va a ser exigido tanta performance, tanta desinfección. Hay que hacer un juego y ver un poco cuáles son las prioridades, qué podemos flexibilizar y lo que no podemos flexibilizar. ¿Vale? Tenemos otra pregunta. Hola, gracias por la presentación. Muy interesante. ¿Qué material se ha utilizado en revestimientos interiores de corredores y salas, pensando en la necesidad de limpieza y en el uso intensivo? Rita, no fundo estão a perguntar o que é que se utilizou para revestimento das paredes
pensando numa necessidade de limpeza e de uma utilização intensiva? Bom, o papel da Laborial aqui, como a Leonora referiu, foi no âmbito do projeto da FF&D. O FF&D é uma especialidade de projeto, eu acho que muito britânica, mas que se resume ao projeto de mobiliário e de equipamentos para o interior do edifício. Portanto, toda a parte da arquitetura é feita pela equipa de projetista a montante e nós, quando entramos, vamos fazer o projeto de funcionalidade dos espaços com o mobiliário e com os equipamentos. Ainda assim, esta questão é uma questão que não nos diz diretamente respeito, Laborial, mas os princípios que norteiam naturalmente o desenvolvimento do mobiliário e do produto escolar são exatamente os mesmos princípios que norteiam o desenvolvimento do projeto de arquitetura, onde se enquadram os revestimentos, os pavimentos, os isolamentos, etc. E, portanto, todos os materiais que foram usados nesta escola respeitaram estes princípios. Portanto, podemos falar de pinturas, mas de pinturas com capacidade com grande capacidade de limpeza, com grande resistência. Nas áreas públicas temos que entrar com a questão do corta-fogo, da resistência ao fogo, temos que falar de pavimentos extremamente resistentes, podemos ter cerâmicos, podemos ter vinis, mas enfim, este é o princípio das escolas e da concepção de escolas, não é a área de intervenção da Laborial, porque a área de intervenção da Laborial efetivamente é FF&D, mas o princípio que nos norteia é o princípio que norteia os projetistas y toda a equipa de projeto, é transversal, digamos así. Ok, vale. Lo que Rita nos contesta es que no es una área a donde Laborial esté activa, o sea, Laborial apenas ha hecho el mobiliario y suele hacer solo el mobiliario, no revestir paredes y suelos, pero las reglas para el mobiliario se aplican las mismas a las paredes y al suelo, o sea, todas las áreas que tienen un elevado desgaste, que tienen que ser desinfectables, tienen los mismos principios para elegir los materiales, o sea, tienen que ser materiales que puedan resistir a una desinfección y que sean también resistentes al desgaste. Así las reglas que se apliquen al mobiliario, lo que toca a desgaste y desinfección, serán las mismas para pinturas de pared, de revestimientos de pared y para los suelos. Posso também acrescentar, Carlos, por exemplo, que em inúmeras escolas a resina fenólica é também um excelente revestimento mural, porque tem todas estas características de resistência mecânica, de resistência química, capacidade de limpeza, desinfetabilidade, etc. Rita estaba añadiendo que hay muchas escuelas a donde inclusivamente los revestimientos de pared son hechos en paneles fenólicos. ¿Por qué? Porque tienen todas las características que necesitamos, o sea, elevada resistencia al desgaste y al rayado y también desinfectabilidad. ¿Vale? Pregunta siguiente. Esta es una pregunta directa para Laborial. ¿La multifuncionalidad de mobiliarios y espacios es compatible con la desinfectabilidade? Ou seja, a multifuncionalidade de mobiliários e espaços é compatível com a desinfecção? Eu penso que sim. Eu penso que a multifuncionalidade vai ser um imperativo no desenvolvimento de produto escolar nos próximos anos, tendo em conta todas as condicionantes que nós temos que observar quando fazemos o projeto. Estas condicionantes são novas, têm a ver com a desmultiplicação do número de alunos por turma, portanto nós vamos ter que ter mais espaços para poder ter aulas. Nesse sentido, vamos ter que invadir espaços que normalmente não são espaços de ensino, são espaços indiferenciados na escola, são as cantinas, são os ginásios, são os ossos, são os corredores, e desses espaços vamos ter que os transformar em salas de aula com qualidade. Temos também a questão da desinfetabilidade, que é naturalmente uma imposição, neste momento e nos próximos anos, e se calhar para sempre, faz parte do novo normal, e portanto eu não vejo que a desinfetabilidade seja uma condicionante à multifuncionalidade. Eu acho que a partir de agora vamos ter que desenvolver os nossos produtos, tendo em conta o uso previsto e os inúmeros usos que nós podemos eventualmente ter que lhe dar em função das necessidades
pandémicas, pós-pandémicas, preventivas, etc. Bueno. Aí estará o próprio desafio de desenvolvimento. É o desafio, no fundo, é o desafio. O desafio do desenvolvimento de produto neste momento é aliar esses dois paradigmas, ¿no? Bueno, no, lo que Rita nos contesta es que no son incompatibles, antes el contrario, tienen que ser compatibles, porque esta nueva normalidad, como se suele decir ahora, nos va a obligar, hablando de escuelas, a tener espacios que no eran espacios de enseñanza, van a tener que convertirse en espacios de enseñanza. Tenemos los gimnasios, áreas comunes que ahora vamos a tener de transformar en salas de enseñanza. O sea, el mobiliario va a tener que ser un mobiliario fácilmente transportable y adaptable, porque vamos a tener menos alumnos y necesitamos de más espacio para acomodar a esos alumnos. Así hay que transportar todos los equipos de un lado para otro y además ser adaptable. Una sala que hoy es para una determinada enseñanza, mañana puede que tenga de convertirse en otro tipo de espacio. Y para eso, claro, hay que ser móvil y hay que ser posible desinfectarlo. ¿Vale? Pregunta siguiente. Buenos días. Pregunta 2. ¿Hay recomendación para desinfectar al alumno, profesor o profesor al académico antes de entrar en escuela? ¿Cabina de desinfección, túnel o otros? Sim. É preciso traduzir, Rita, ou não? Não, obrigada. Okay. Neste momento, estas foram as diretrizes que o governo português deu para a abertura das escolas em todo o país. Estas diretrizes, naturalmente, decorrem de diretrizes macro da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e que vão ter aplicabilidade em todos os países. E o que posso dizer é que não existe uma diretiva específica sobre a questão de haver um túnel de desinfecção ou de haver um sítio específico para a desinfecção, mas existem inúmeras diretivas neste documento que o Governo forneceu às escolas que indicam que tem que haver pontos de descontaminação e de lavagem, que estes pontos têm que fazer parte de fluxos muito específicos para determinados grupos, portanto há um determinado grupo que vai fazer a desinfecção num sítio, outro vai fazer a lavagem noutro sítio e, portanto, tem que haver hotspots de desinfecção, não especifica exatamente como é que eles têm de ser, naturalmente que têm de estar enquadrados em pontos eficientes e que propiciem a mitigação do contágio. Pronto, portanto, não é específica, não fala especificamente em nenhum equipamento, mas fala que existe um imperativo de lavagem e desinfecção nas escolas para cada grupo de alunos específicos y de forma diferenciada. Bueno, lo que Rita nos contesta es que según las orientaciones de la Organización Mundial de Salud, no está previsto un túnel o un equipo de desinfección. Lo que está previsto son procedimientos muy específicos para desinfección, o sea, crear espacios de desinfección a donde los grupos se desinfectan y espacios para lavarse. Hay reglas, pero hay reglas que son impuestas, pero no hay ningún tipo de equipo que está previsto para esta desinfección. Carlos, a dizer também... Carlos, eu não sei se me está a ouvir. Sim, estou. A dizer também que, naturalmente, nós estamos numa fase de reflexão e, portanto, eu julgo que a abertura das escolas exigiu uma reação muito rápida por parte dos governos e das entidades de tutela na área da educação e da saúde pública. Naturalmente que o início do ano de 2020-2021 será seguramente planeado e deste planeamento, se calhar, teremos respostas muito mais concretas sobre as medidas e os equipamentos mais adequados. Neste momento, não existe essa definição tão concreta. Provavelmente, em agosto ou setembro, quando estivermos prestes a abrir o ano letivo, com certeza que aí teremos medidas muito mais concretas e ações muito mais concretas a tomar.
Bueno, Rita estaba comentando que estos son reglas que están en constante cambio, porque hubo que crear reglas nuevas en un corto espacio de tiempo y todos nosotros ahora estamos nos enterando de cosas nuevas sobre el COVID y es natural que cuando empiecen a abrir de nuevo las escuelas en septiembre, que haya más reglas, más reglamentación, más tipos de equipos que se deben de utilizar, pero por ahora las orientaciones de la OMS son estas. Es natural que dentro de poco tiempo venga a haber más nuevas directrices. Vale, pregunta siguiente desde Chile. Quisiera saber si han desarrollado alguna experiencia en la sala de biblioteca o centro de recursos de aprendizaje y cuáles fueron los aprendizajes y implementaciones en estas salas. Bom, Rita, fizeram algum tipo de experiência a nível de desinfecção ou mesmo de preparação para o Covid em salas de biblioteca ou salas de aulas? E se Não. fizeram alguma experiência? A Laboreal não fez nada disso, até porque está, enfim, um bocadinho fora do nosso âmbito. Nós desenvolvemos, concebemos e fornecemos mobiliário e equipamentos para escolas. Efetivamente, essa responsabilidade, isso deve ter sido feito, efetivamente, ou irá ser feito pelas entidades responsáveis, designadamente pelas escolas. Eu acho que esse tema é um tema interessante e importante, mas efetivamente nós não fizemos nada relativamente a isso. Ok, vale, el Laboreal no ha hecho ningún tipo de teste porque no es el ámbito de su trabajo. Estos testes deberían de ser hechos sí por las escuelas. Las escuelas deberían de hacer este tipo de testes. Vale, otra pregunta que tenemos. Gracias por la invitación. En relación a la higiene, ¿se ha estudiado tiempo de permanencia del virus en la superficie principal de Fundermax? Bueno, esto es una pregunta para Fundermax. Sí. No. El tiempo es muy relativo porque el virus no sabemos al cierto cuánto tiempo queda sobre cada superficie. Lo que sí podemos afirmar es que la mejor manera de eliminar el virus es con desinfección. Y eso, todas las superficies deben de ser desinfectadas. ¿Por qué? Porque se sabe hasta ahora muy poco sobre el COVID-19 y no se sabe cuánto tiempo puede quedar sobre la superficie A, B o C. Así que para ser más seguro, desinfectar. Es lo mejor. Es lo mejor. ¿Vale? Pregunta siguiente. ¿Se están implementando estos cambios de configuraciones en aulas y espacios en las escuelas de Europa? ¿Cómo es la respuesta de los usuarios a estos cambios? Bueno, esto es una pregunta claramente para Laboreal. Rita, estas alterações estão a ser feitas nas escolas da Europa? Qual é a resposta que os usuários dão a este tipo de alterações? Se os alunos e professores estão satisfeitos, se funcionam estas alterações? Carlos, nós neste momento estamos a fazer esta reflexão e estamos a desenvolver produtos que esperamos que tenham impacto no mercado e neste mercado muito específico para o início do ano. E, portanto, as escolas neste momento estamos a responder pontualmente a algumas escolas que já iniciaram a atividade letiva, mas há muito pouco tempo, há poucos dias em Portugal, não é? E no resto da Europa, em Portugal e no resto da Europa. Estamos aqui a fazer desenvolvimentos, estudos, a contactar com educationalists, a contactar com especialistas e, portanto, neste momento é um bocadinho prematuro para estarmos a ter respostas concretas e absolutas a essa questão, não é? Toda a nossa reflexão teve por base um determinado racional que tem a ver com as contingências do Covid. Nós esperamos que a reação seja a melhor. Sabemos os problemas que vamos resolver, naturalmente. Podemos, obviamente, melhorar os nossos produtos e esperamos que a resposta dos nossos clientes o faça, mas neste momento ainda não conseguimos ter uma resposta exata para dar a essa questão. Obrigado. Muy bien. Lo que Rita contesta es que es muy temprano aún para evaluar estos cambios, porque las clases han empezado hace un par de semanas
y aún están recibiendo el feedback de alumnos y profesores. Creo que tardará más algún tiempo hasta que podemos tener una imagen más clara de cómo están funcionando estos cambios, pero por ahora van 2 semanas, es muy temprano para decir algo. Tenemos otra pregunta em português. Parabéns pela apresentação. Qual o impacto económico do negócio versus projeto arquitetónico? Como podemos enfrentar os investimentos? Como podemos enfrentar os investimentos a essa nova realidade? Desculpa, Carlos, pode repetir, desculpa, eu ouvi mal. Qual o impacto económico do negócio versus projeto arquitetónico? Como podemos enfrentar os investimentos a essa nova realidade? Eu não sei se percebi exatamente a pergunta, mas o que posso dizer é que o Covid e esta pandemia e este período pós-pandemia, toda a reação que toda a reação que tivemos que ter neste curtíssimo espaço de tempo, constituíram uma limitação digamos, uma contrariedade, mas constituíram também para a Laboreal e, em geral, do meu entender e do meu ponto de vista, para todo o mundo do projeto, da arquitetura, das obras, constituíram também um desafio. E, portanto, é o desafio de nos diferenciarmos e de nos diferenciarmos positivamente, tendo em conta os condicionalismos que esta nova realidade nos traz. E, portanto, eu julgo, sendo um desafio, as empresas que o aceitarem vão ter os resultados dessa aceitação, desse desafio. E, portanto, parece-me que temos que entrar num novo registro, que é o registro de uma nova normalidade, e temos que o integrar em todas as nossas áreas de negócio e em todos os produtos e em todos os projetos e em todos os serviços que prestamos. Eu penso que eu dá uma ideia, esta pergunta foi feita por um português, Gustavo Amorim. Eu penso que a ideia do Gustavo seria de saber também um pouco qual é o impacto económico que isto vai trazer sobre os projetos, ou seja, se nós vamos ter espaços maiores, imobiliário mais flexível, isso vai trazer um acréscimo de custos para o projeto? Da perspectiva do projeto, especificamente. Sim. Não creio que vá trazer acréscimos, porque os temas que estão em cima da mesa neste momento são temas, efetivamente, que já estavam em cima da mesa. Não creio que os acréscimos que vai ter, vamos traduzi-los também em decréscimos por melhoria da rentabilidade e de eficiência dos sistemas, não é? O digital, por exemplo, pode ser entendido como um acréscimo, naturalmente vamos ter o retorno disso com outro tipo de resultados rentáveis. Portanto, concretamente não me parece que isto vá trazer um acréscimo significativo de custos do ponto de vista económico ou financeiro aos projetos. Bueno, contestando muy rápidamente, Gustavo Amorín nos pregunta si esta nueva realidad va a traer un impacto económico, va a impactar económicamente los proyectos. Y lo que he entendido de la pregunta, Gustavo quería saber si estos nuevos requisitos de mayor flexibilidad, espacios más grandes, si va a haber un coste económico de esto. Y lo que Rita ha contestado es que va a haber cambios, pero no cree que va a haber un coste económico por esos cambios, porque va a haber cambios que van a incrementar el coste del proyecto, pero vamos a rentabilizar por otro lado y vamos a disminuir costes en el proyecto. Y como ejemplo ha dado el digital. El digital, las pantallas son un coste, pero por otro lado podemos llegar a más gente con las pantallas. Así que un coste directo se acaba por traducir en una disminución indirecta. ¿Vale? Bueno, se empieza... Sí, sí. Estava a dizer também, só para terminar, que eventuais custos de materiais acrescidos que possamos ter, por maiores requisitos técnicos, vamos se calhar ter também um retorno ao nível da sobrevida dos materiais, da durabilidade, da manutenção do aspecto dos materiais e, portanto, eu acho que vamos equilibrar os custos a curto e médio prazo nas obras. Vale, el tiempo se está quedando un poco corto. Yo propongo más 2 contestaciones.
tenemos una que es muy directa y creo que la contestación es rápida. ¿Laborial podría realizar proyectos de mobiliario de escuelas fuera de Portugal? ¿En qué caso, en caso que sea requerido? ¿Cuáles son las condiciones? Carlos, eu julgo que se calhar essa pergunta é uma pergunta se calhar um bocadinho fora daqui, mas rapidamente respondendo, a Laborial atua em 4 continentes, muitos mercados, mais de 30 países, está habilitada devidamente para o fazer, tem uma equipa multidisciplinar muito vasta aqui e nos vários países. Essa equipa é constituída por muitos especialistas, arquitetos, engenheiros, bioquímicos, químicos, educationalists. Portanto, existe aqui uma interface muito grande e já fizemos projetos em todos os continentes e, portanto, eu acho que nós podemos responder a isso, se calhar, mais especificamente com um caso concreto, se efetivamente essa pergunta, enfim, se for uma... não, pode ter alguma dificuldade, não sei, quer dizer, não consigo responder a isso desta forma geral. Posso dizer é que estamos habilitados, costumamos fazer, agora, efetivamente, um caso concreto pode surgir em que haja alguma questão particular a resolver. Vale, contestando muy rápidamente, en principio sí, pero tendrían que ver las condiciones, porque puede haber algún motivo que no se pueda hacer, pero en principio sí. Bueno, yo voy a proponer contestar a la última pregunta y las restantes preguntas les voy a pedir para enviar por WhatsApp para el número de WhatsApp que hemos puesto en la pantalla. La última pregunta, buenos días, muy interesante la información. ¿Han desarrollado un mobiliario recreativo de exterior para niños con Fundermax? ¿Cuáles son las consideraciones que han tenido, tomado en cuenta la dinámica de las actividades de cercanía de los niños? Bem, Rita, muito rapidamente, no fundo é perguntar se fizeram parques infantis com Fundermax, mas creio que não foi o caso. Não, nós não fizemos parques infantis, não atuamos nessa área, não. Muito obrigada. Bueno, no tenemos tiempo para más cuestiones. Vos voy a pedir, y vos pido disculpas, vos voy a pedir para enviar las cuestiones que aún quedan por contestar para el número de WhatsApp y tan pronto cuanto posible las vamos a contestar. Y vos querías solo invitar para la próxima reunión, para el próximo encuentro Fundermax con especialistas, que será la próxima semana, 11 de junio, a la misma hora. Y el tema será sostenibilidad, el futuro de la rehabilitación. Y vos quiero agradecer, empezando por Laborial, vuestra presencia y todo lo que nos han enseñado hoy. Y a todos los invitados, vos quiero agradecer por vuestra presencia. Muchas gracias y que tengan un buen día.